Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Nóbrega, eu estou hoje como diretor aqui na Energisa Prev. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre educação financeira e previdenciária, né, utilizando as dúvidas dos nossos participantes. E para esse primeiro vídeo, eu estou aqui com o nosso gerente de investimentos, o Fabiano Miranda, e o tema de hoje vai ser empréstimo. Espero que vocês gostem muito, né? E se precisarem, tiverem dúvidas depois, pode mandar aqui no chat que a gente responde aqui nos comentários dos vídeos, né? E não deixe de curtir nossas redes sociais. Fabiano, seja muito bem-vindo. Olá, Lucas. Olá a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Bom, a gente compilou várias dúvidas dos empréstimos, né, nosso time lá de relacionamento, puxar as principais dúvidas dos empréstimos para a gente tirar aqui com os participantes, né, fazer um bate-papo tranquilo, né? E uma das primeiras perguntas que vieram aqui para a gente é sobre a margem consignável, né? Isso gera um monte de dúvidas. Sim, Você pode falar um pouco sobre a margem consignável? com certeza. Vamos lá. A margem consignável nada mais é do que o percentual ou valor que a gente pode comprometer do benefício ou do salário do cliente, do participante, com relação ao empréstimo. Então, ela é calculada basicamente considerando ali, a gente pega a renda bruta, faz alguns descontos obrigatórios, tipo INSS, imposto de renda, isso é retirado da conta. Desse salário líquido, a gente tira um percentual, que é esse percentual que a gente pode comprometer com o empréstimo dos nossos clientes. Seja do salário, seja do benefício. Perfeito. E no caso do participante ativo, né, aquele que está aí dentro do grupo Energisa, essa margem não é calculada pela gente, certo? Ela vem também lá do RH, ou Exato, seja, não depende da gente a margem consignável. Então, às vezes, perfeito. o participante ele fica bravo falando, pô, mas só tenho isso de margem consignável. Então, é bom você falar aí para os nossos participantes que não é aqui só uma questão aqui da Energisa Prev, não é isso? Legal, muito bem colocado. A margem consignável é calculada diretamente pelo RH da Energisa, nossa patrocinadora. A gente só alimenta nosso sistema. E, de fato, essa margem consignável ela não é fixa, porque também o salário do ativo ali, do cliente, ele não é o mesmo o ano todo. Pode ter alguma diferença de a promoção, por exemplo, a data base quando há algum reajuste salarial. Se ele tiver empréstimo em outro banco, isso vai deduzir da margem consignável dele. Então, tem alguns fatores que alteram, de fato, a margem, ela não é linear. E o que que eu posso fazer, né, para aumentar a minha margem, se eu sou um participante ativo, né? Eu posso eventualmente mexer em algum desconto que eu tenha, eu tenho que pensar nisso, né? Eu pego lá meu contra-cheque, meu Isso. olerite, olho o que eu estou descontando e aquilo que sobrou lá, o que está caindo na minha conta líquida, eu vou ter que aumentar aquilo dali para pedir um empréstimo maior aqui na Energisa Prévia. É mais ou menos isso, né? Perfeito, exatamente isso, Lucas. A margem consignável, ela, para alterar, vai depender da renda, claro, dos compromissos oficiais. E, infelizmente, não é um cálculo que também existe uma legislação sobre o cálculo. Então, o Uhum. percentual do qual a gente não pode ultrapassar. Por mais que, de repente, o cliente pode ficar ali insatisfeito ou querendo, não, pô, mas eu consigo me comprometer com mais, né? A gente tem que seguir uma lei, então tem um percentual que a gente tem que seguir. Bacana. E hoje isso tá, você falou agora, né? Tá em lei, né? Você pode falar pra gente quanto é que é esse percentual que poderia ser descontado, você sabe? 30% do líquido. 30% Isso, líquido, tirando né? aqueles descontos obrigatórios, então. Vai depender também de qual é o desconto obrigatório. Por exemplo, claro, INSS, imposto de renda. Mas, por exemplo, o cliente que possui pensão alimentícia é um desconto obrigatório Ah. que vai influenciar quem tenta, por aí. Então, aqui está aqui, né? A margem consignável pode impactar no limite de crédito disponível para o cliente. É literalmente isso, né? Legal, esse é outro ponto importante que a gente tem que considerar quando a gente vai fazer a conta do empréstimo. A gente considera dois limites. Um, a margem consignável é o que vai determinar a parcela do cliente. E dois, quanto ele vai poder pegar. Então, por exemplo, que é determinado pela reserva matemática, pela reserva de poupança do cliente. Então, esse é um dado importante, porque vai depender de quanto tempo ele está inscrito no plano, quanto ele contribui, o percentual de contribuição, porque quanto mais ele contribui, além de ser muito bom para a aposentadoria dele, vai aumentar o limite dele de crédito. Então, tem esses dois fatores. O limite vai ser o total, por exemplo, ele tem 100 mil reais de reserva. Ele vai poder pegar um empréstimo de até 80 mil, por exemplo. Só que é limitado a margem consignável, a quantidade, o valor da parcela.
Então, eu poderia dizer para o participante que ele tem esses dois itens que ele tem que prestar atenção, né? O primeiro é a margem consignável, que vem ali no contra-cheque o desconto, os vários descontos que você pode comprometer 30%, e o segundo é o quanto que ele tem de reserva aqui dentro do Energisa CD. Exatamente, perfeito. E além de ser benéfico, como eu já coloquei, para a aposentadoria, porque ó, existe aquela paridade da patrocinadora, né? Ele coloca R$ 100, a patrocinadora coloca R$ 100, e se ele aumentar para R$ 200, a patrocinadora vai colocar R$ 200, isso é muito bom. E esse valor total que ele tem aqui com a gente, considerando também a rentabilidade do plano, vai formar o limite de crédito dele. E aí eu te pergunto, né, desse valor que está aqui investido com a gente, né? Ele colocou lá a parte dele e a parte da patrocinadora. Me fala um pouquinho de como é que é feito esse cálculo dessa margem do limite que ele tem aqui com a gente, né? Desse teto. Você pode explicar um pouquinho como funciona isso? Então, se o participante ele foi lá, acumulou uma reserva de 10 mil, 20 mil, né? Eu vou pensar num caso de 20 mil para facilitar aqui a nossa conta. Nessa de 20 mil, tem a reserva que ele colocou e tem um pedaço que foi a patrocinadora que colocou. É dos 20 mil que empresta, é dos 10 mil? Como é que funciona esse cálculo? É legal. Vamos lá. O cálculo é feito sobre o total. Não só a parte dele, não só a parte patronal, mas as duas se combinam e a gente concede um percentual desse valor bruto, tá? Existe também uma legislação que a gente tem que seguir, existe um limite. Isso também é uma imposição da norma, principalmente da Previc, que a gente tem que atrelar o empréstimo a essa reserva. É uma garantia do empréstimo, apesar de ser consignado. Por isso que a gente tem uma taxa mais baixa, porque ele é consignado em folha e tem essa reserva de garantia. Mas o percentual, ele está em 80% desse valor total, seja o dele, soma o percentual do participante, mais da patrocinadora, forma um valor total, desse a gente tira o limite de crédito. Entendi. Então, eu vou pegar um caso, né? O participante ele está ali no mês a mês, ele está aportando todos os meses aqui dentro da Energisa Prev, né? Do plano Energisa CD, está acumulando ali. E vamos supor que ele pegou um empréstimo quando o valor dele era pequeno, né? Ele pode renovar, ele tem que esperar esse empréstimo vencer para pedir outro. Como é que funciona essa questão dessa renovação, dado que o limite vai aumentando? Legal. Bom, o cliente pode sim renovar. A única exigência que a gente colocou foi que ele pague pelo menos a primeira, né, a primeira parcela, porque senão ele fica só renovando. Isso não é saudável inclusive, para os nossos sistemas internos dá alguns problemas. Então, ele fez o empréstimo, paga a primeira e no mês seguinte ele já pode renovar, porque querendo ou não, vai entrar mais uma contribuição dele, mais uma contribuição da patrocinadora. E à medida que vai formando mais, vai acumulando mais reserva, o limite dele também vai aumentando. Bacana. E aí, me fala um pouquinho agora, vamos falar aqui das modalidades que a gente tem, né? Legal. Quando o participante ele pode contratar, salvo engano, por duas modalidades. Você pode me falar um pouquinho de que modalidades são essas, né? E como é que funciona a diferença entre uma e outra? Perfeito, vamos lá. Nós temos dois tipos de empréstimo na Energisa Prev. O pré-fixado e o pós-fixado. Qual que é a grande diferença? Começando pelo mais simples, que é o pré-fixado. O pré-fixado tem uma taxa de juros determinada no começo do contrato. Ela vai variar de acordo com o prazo. Então, quanto menor o prazo, menor a taxa. Quanto maior o prazo, um pouco maior a taxa. Mesmo assim, a nossa taxa é muito competitiva, muito baixa. Só para você ter uma ideia, em 120 meses é 1,80 ao mês. É bem baixa. Bom, então no pré-fixado, a taxa é definida lá na contratação e a prestação vai ser fixa até o final do contrato. A outra modalidade é o pós-fixado. No pós-fixado, a prestação é composta por dois fatores. A taxa de juros, que no caso do Energisa Prev é 0,6 ao mês, mais a variação da inflação. Aquele IPCA, sai no Jornal Nacional, o IPCA? Sim, Então sim. o pessoal tem que ficar meio de olho lá no jornal quando tem a variação do IPCA. Quem está no empréstimo pós-fixado, então a parcela vai ser composta da variação do IPCA mais 0,6% ao mês. E aí, de acordo com a flutuação do IPCA, a variação do IPCA, a prestação também vai variar. Aí me tira uma dúvida, a gente está falando que existem então duas modalidades, né? O pós e o pré. Em geral, qual é que é a taxa mais baixa entre as duas, né? Eu sei que, pelo que eu entendi, uma vai ser aquela fixa, né? Eu não vou ver minha parcela oscilar. Exato. E na outra eu vou ter oscilação. Perfeito. Mas aí eu vou te perguntar no bom português, né? Que vantagem Maria leva em ficar com um ou com o outro? com outro, né? Ah, legal. Essa é uma dúvida
que acontece bastante, o pessoal tem essa dúvida mesmo. Bom, de fato não tem uma resposta correta. A resposta correta é depende. Ou seja, depende do planejamento financeiro do cliente. Se para ele está ok, tem uma parcela que vai variar, ou se não, então vai depender. Se ele tem uma folga, se ele está pegando um empréstimo com uma parcela muito apertadinha, muito justa, então não é legal fazer pós, porque se ela variar, ficar mais alta pode ser um problema. Também é uma questão muito pessoal, que a gente chama lá na área de investimento de aversão a risco. Então, por exemplo, se para ele fica incomodado com essa variação de Parcela. parcela, então para ele não é legal. Em termos de valor de parcela, a diferença vai depender muito, como o outro pós-fixado depende da variação do IPCA, então depende de cenário econômico, de repente um acompanhamento um pouco mais próximo, uma leitura, quem tem um pouco mais de conhecimento de mercado, vai poder calcular a diferença ao longo do tempo, mas não é tarefa fácil. Acho que depende muito mais, é muito mais pessoal do que necessariamente na conta ali, já que a taxa de juros pré-fixadas não é tão alta. Mas hoje, pegando como exemplo, né, esse último ano que a gente teve taxas, né, de IPCA mais baixo e tudo mais, se eu fosse comparar os juros, né, do pós com os juros do pré, qual que ficou mais baixo? Com certeza o pós ficou mais baixo. Acontece mais do pós ser relativamente mais baixo, mas, por exemplo, o que aconteceu a pandemia, por exemplo. Quando subiu o O IPCA, né? IPCA foi altíssimo, então a gente teve variação de parcela muito grande. Esse é o susto que, de repente, muito cliente não quer tomar. Entendi. Independente de qual seja a modalidade, as nossas são sempre mais baixas do que se ele for pegar aí num banco, né? Num empréstimo pessoal, né? Sem dúvida. A gente faz uma comparação, existe um comparador, é uma informação pública, quem quiser consulta no Banco Central, pode ver como é que funciona as taxas, como estão as taxas de juros de empréstimo, seja consignado, que é o nosso caso, seja CDC, veículo, enfim, ele tem acesso, isso é informação pública, a gente consulta lá no Banco Central para ver como competitiva está a nossa taxa, como baixa está a nossa taxa. Além disso, semestralmente a gente faz uma revisão dessa taxa, inclusive passa para a diretoria, para o Conselho Deliberativo acompanhar. Então a gente tenta manter uma taxa sempre muito competitiva e eu tenho orgulho de dizer que é uma das mais baixas. Bacana demais. Isso é importante que a gente está aqui falando, né, de educação financeira e previdenciária, né? E aí você que é nosso participante, né, tem a oportunidade de trocar o que a gente fala de uma dívida cara por uma barata. Então, às vezes está enrolado no cartão de crédito, né? Tá pagando uma taxa um pouco mais alta. Às vezes ele pede um empréstimo pessoal, né? Não quer evitar o comprometimento da folha, acaba pegando empréstimo pessoal e está pagando uma taxa muito alta. Perfeito. Aí vale a pena comparar, né, Fabiano? Compara o que está pagando lá com o que teria de possibilidade aqui. E, eventualmente, a gente ainda não faz a portabilidade de dívida, mas ele pode contratar aqui com a gente para pagar de lá, não é isso? Perfeito, exatamente. E é importante porque às vezes a gente não costuma olhar nas letras miúdas dos contratos bancários e pode reparar que lá tem um set que é o custo efetivo total da dívida. Então, você pode ver que, por exemplo, o cartão de crédito é mais de 100%, o cheque especial é mais de 100% ao ano, são realmente juros altíssimos e ele pode, de fato, ver na Energisa Prev e trocar essa dívida, que vai ser uma vantagem enorme. Bacana. E falando já nessa parte de pagamento, né, de quitação de dívida, né, a gente falou a possibilidade dele trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, mas a gente está chegando no período, né, às vezes vocês estão aí, né, são participantes da ativa, ou vão receber daqui a pouco, se você for um assistido, né, a parcela lá do abono, enfim, varia de plano para plano. Então, o que eu queria trazer aqui, acho que é um ponto importante, né, às vezes as pessoas têm acesso a um recurso que não estavam necessariamente contando. Sim. E podem amortizar. Você pode falar um pouquinho de como é que funciona essa antecipação de parcelas e a diferença entre elas? Que a gente fica muito na dúvida, né? O que é melhor fazer aqui? Então, sobrou uma graninha que é melhor pagar as últimas parcelas. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Legal, excelente. Bom, a gente pode fazer amortização, antecipação ou quitação do contrato do empréstimo. Então vamos lá. Na amortização, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o saldo devedor. Vai reduzir o saldo devedor e logo, principalmente na modalidade pós-fixada, a parcela vai acabar sendo reduzida. A quantidade fica a mesma, Entendi. né? Mas eu vou reduzir o saldo devedor.
Na antecipação, eu vou reduzir a quantidade de parcelas. E aí só uma dúvida, nessa antecipação, eu tô antecipando as últimas ou as próximas? As últimas, Tá. exatamente. Eu trago, é o que a gente fala tecnicamente, a gente traz a valor presente. A gente tira os juros em ambas as modalidades, seja na amortização, seja na antecipação. O juros é descontado e a gente traz o valor presente, as últimas para cá, e o saldo diminui ou diminui a quantidade. E a quitação, claro, ele pagou todo o contrato, acabou, extinguiu a dívida. E é vantajoso, né, nesse processo de antecipação de parcelas, fazer esse processo, porque você falou que você traz a valor presente, isso dá um desconto na parcela. Então, se o participante estava lá no pré-fixado, vinha pagando R$ 1.000, essa parcela que ele vai antecipar não vai ser R$ 1.000, né? Vai ser muito menor, exatamente. Então, e quanto mais longo o contrato, por exemplo, 120 meses, eu vou pegar a parcela lá de 120 e trazer para cá, o desconto é bem interessante. Então, recapitulando, né? Você falou que eu tenho aí três condições, né? Uma que é essa que a gente acabou de falar, que é de antecipação, Antecipação, né? E a amortização, você falou que não mexe no número de parcelas, mas diminui o valor da parcela, que também pode ser interessante para o é interessante. participante, né? Pode ser que ele está querendo ter um fôlego justamente ali no fluxo de caixa dele, vamos colocar assim de forma mais técnica, no dia a dia do salário. Então ele reduz, ele não quer diminuir a quantidade de parcela, ele consegue suportar, mas reduz o valor é, é, e continua pagando. Enfim, cada caso é um caso, eu acho que isso é legal. E aí me tira aqui uma dúvida, né? Para fazer esse processo, né, de quitação, antecipação, como é que ele faz? Como é que o participante ele faz? Ele tem que mandar uma carta, tem que vir aqui na Energisa Prev? Como é que funciona esse Não, processo? super simples, ele faz pelo próprio app. Qualquer dúvida ele pode consultar o saque, está super disponível para atender. Se ficar mais alguma dúvida, o saque passa para a gente ali da área de investimento que esclarece se for preciso. E a gente vai, quem sabe, logo, logo colocar mais uma novidade que é antecipar ou quitar, amortizar via Pix. Nossa, isso daí vai ser Vai ser muito. legal. E quando você está falando disso, né, são nos canais digitais que a gente possui aqui na Energisa Prev. Então, isso vale também pro aplicativo, Para o aplicativo e para o espaço cliente. pro espaço cliente. Não, bacana. Então, acessando lá, ele também tem a informação do empréstimo, ele consegue ver quantas parcelas ele tem, ele consegue olhar. O que que ele consegue olhar entrando ali na área do cliente? Ele consegue ver qual foi a taxa de juros, qual que é o SET, né, que é o custo efetivo total, que ele vai ver que é relativamente baixo. Ele consegue ver as parcelas, o contrato, se precisar, o contrato físico mesmo. Físico, a gente diz o Digital, né? PDF digital, né? Ele consegue também ter acesso. Enfim, é bem completo, tem muita informação. E ele consegue fazer essa solicitação, né? O participante Consegue. que está num primeiro momento, ele consegue fazer a solicitação pelo site. Pelo site, pelo app, ele consegue contratar, consegue quitar, antecipar e consegue renovar se for preciso. Então, quem está nos assistindo aí pode entrar e já ir no aplicativo, já pode consultar eventualmente a página na internet, né? E ver lá quanto que você tem na área logada, claro, quanto que você tem lá de margem, ver quanto é que Imagem. você tem eventualmente para fazer uma nova solicitação. Então, Fabiano, uma pergunta que sempre aparece, né? O participante ele vem contribuindo ali todos os meses, né? Vai colocando, aportando dinheiro dentro do plano. E ele fica na dúvida, né? Peraí, eu tô pegando emprestado do meu próprio dinheiro. Como é que é isso? Você pode falar um pouquinho pra gente? Legal, boa pergunta. Bom, como é que funciona? A gente tem que entender também como é que funciona o investimento de uma maneira geral dentro lá da Energisa Prev. É, todos nós contribuímos, apesar do dinheiro ser separado, ou seja, você consegue ver o seu extrato, o seu dinheiro meu, de cada um, ele é aplicado, ele é alocado junto. Então forma um grande bolo, porque com esse grande bolo a gente consegue melhores taxas no mercado, a gente consegue melhores aplicações, inclusive formar, por exemplo, um recurso maior para emprestar. Uhum. Então o que está sendo emprestado é desse grande recurso, desse grande bolo de dinheiro, né? Porque pense bem, eu tenho lá 50 mil de reserva, por exemplo. Certo. Então, parte dela está em título público, em fundos, em títulos privados, etc. E parte desse dinheiro, se eu não tiver empréstimo, ele está sendo emprestado para outro cliente, para outra pessoa, outro participante. Então, de maneira geral, todo o dinheiro é colocado num grande bolo e desse bolo saem os recursos para todas as aplicações, inclusive para concessão de empréstimo. Bacana isso que você está falando. Então, eu posso
se eu não tenho empréstimo, eu também estou investindo nessa carteira de empréstimo. Exatamente, você está se beneficiando desse rendimento, que é um bom rendimento, né. Entendi. Então, mesmo que eu não tenha um empréstimo, minha cota ali, aquela rentabilidade está afetando positivamente meus investimentos dentro da Energisaprev. Exatamente, E perfeito. e no oposto, né, quando eu estou pegando um empréstimo, não necessariamente eu estou tirando daquele meu recurso que está ali. Meu recurso vai continuar sendo aplicado naquela série de fatores, renda variável, que nem você falou, né, títulos públicos, Públicos. e não quer dizer que aquele dinheiro foi sacado para me emprestar. Exatamente isso, Entendi, perfeito. entendi. Muito bacana. E um outro ponto que volta e meia que aparece é, poxa, todos os planos da Energisa Prev oferecem empréstimo ou são só alguns? A gente sabe que a gente já falou muito disso, mas você podia falar quais são os planos que oferecem empréstimo? Ah, legal, boa pergunta. Atualmente, no Energisa CD e no Plano Sudeste. Fabiano, algum fato aí adicional que você queira falar aí sobre os empréstimos aqui da Energisa Prev? Alguma dica adicional para os nossos participantes sobre o empréstimo que você queira passar aí para a turma? Legal. Acho que o mais importante, o recado é planejamento. Porque a gente está falando de planejamento financeiro, educação financeira e previdenciária, é pensar bem se de fato faz sentido, se a dívida faz sentido, se de fato é necessário. Um ponto muito importante foi aquele que você colocou, trocar uma dívida cara, que são cartão de crédito, cheque especial, troca por uma dívida mais barata, isso é muito vantajoso. Então, acho que o grande recado é planejamento. Beleza. Fabiano, muito obrigado aqui pelo Obrigado. bate-papo, né? Foi muito agradável. Se vocês ficaram com dúvidas aí vendo o vídeo, né, querem tirar alguma dúvida, usem os nossos canais de atendimento, né, o site, né, tem o nosso telefone, tem o WhatsApp, né, tem o atendimento da PRI, que é super bacana. Então, tudo isso daí está disponível para você, né, para você tirar, não fique com dúvidas dos empréstimos. Até aqui, né, nos canais que a gente faz a divulgação dos vídeos, né, você sabe que a gente está na plataforma, tá no YouTube, tá no Instagram, ficou com dúvida, pode mandar lá pelo próprio canal que a gente responde, tem todo um time aí dedicado para isso. Fabiano, queria te agradecer mais uma vez, foi um prazer Obrigado. aqui conversar contigo, né? Queria agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando de casa. Este aqui é o primeiro vídeo desse ano, né, sobre o programa de educação financeira e previdenciária, né, o Energize Seu Bolso. Então, se vocês também querem dar sugestões, próximos temas, pode entrar em contato com a gente, deixar aí no site, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E vocês estão vendo que a gente está de casa Casa nova. nova, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira edição aqui com essa cara nova. Legal. E o que precisar, tamo aí junto. Valeu? Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Até mais.